Salve de luz, paz e bem, com toda a força de Deus, com muita luz, com muita sabedoria para todo mundo. Aqui, Padre Ângelo Márcio, iniciando leitura bíblica, trazendo o Evangelho de São Marcos, muito agradecido pela sua audiência, pelo rádio e pelas nossas redes sociais, Rádio Padre Ângelo Márcio, principalmente no YouTube, no Instagram e a página no Facebook. Vamos então à leitura. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seguindo o texto, pela edição da Bíblia da CNBB. Capítulo 1 do Evangelho de São Marcos. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no profeta Isaías: Eis que envio à tua frente o meu mensageiro, e ele preparará o teu caminho. Voz de quem clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas para ele. Assim veio João batizando no deserto e pregando o batismo de conversão para o perdão dos pecados. A Judéia inteira e todos os habitantes de Jerusalém saíam ao seu encontro e eram batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João se vestia de pelos de camelo, usava um cinto de couro à cintura e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Ele proclamava: depois de mim vem aquele que é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de, abaixando-me, desatar a correia de suas sandálias. Eu vos batizei com água, ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo que saiu da água, viu o céu rasgar-se e o Espírito, como pomba, descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti está o meu agrado. Logo depois, o Espírito o fez sair para o deserto. Lá, durante 40 dias, foi posto à prova por Satanás. E ele convivia com as feras, e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus veio para a Galiléia, proclamando a boa nova de Deus. Completou-se o tempo, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho, na boa nova. Caminhando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e o irmão deste, André, lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Então Jesus lhes disse: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Prosseguindo um pouco adiante, viu também Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, consertando as redes no barco. Imediatamente Jesus os chamou, e eles, deixando o pai Zebedeu no barco, com os empregados, puseram-se a seguir Jesus. Entraram em Cafarnaum. No sábado, Jesus foi à sinagoga e pôs-se a ensinar. Todos ficaram admirados com seu ensinamento, pois ele os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Entre eles, na sinagoga, estava um homem com um espírito impuro. Ele gritava: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o repreendeu: Cala-te e sai dele. O espírito impuro sacudiu o homem com violência, deu um forte grito e saiu. Todos ficaram admirados e perguntavam-se uns aos outros: Que é isto? Um ensinamento novo,
Com autoridade, ele dá ordem até aos espíritos impuros e eles lhe obedecem. E sua fama se espalhou rapidamente por toda a região da Galileia. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. Logo falaram dela a Jesus. Ele aproximou-se e, tomando-a pela mão, levantou-a, e a febre a deixou, e ela se pôs a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os que tinham demônios. A cidade inteira se ajuntou à porta da casa. Ele curou muitos que sofriam de diversas enfermidades. Expulsou também muitos demônios e não lhes permitia falar, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando estava bem escuro, Jesus se levantou e saiu rumo a um lugar deserto. Lá ele orava. Simão e os que estavam com ele se puseram a procurá-lo, e quando o encontraram, disseram-lhe: Todos te procuram. Jesus respondeu: Vamos a outros lugares, nas aldeias da redondeza, a fim de que lá também eu proclame a boa nova. Pois foi para isso que eu saí. E foi proclamando nas sinagogas por toda a Galileia e expulsava os demônios. Um leproso aproximou-se de Jesus e, de joelhos, suplicava-lhe: Se queres, tens o poder de purificar-me. Jesus encheu-se de compaixão e, estendendo a mão sobre ele, o tocou, dizendo: Eu quero, fica purificado. Imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou purificado. Jesus, com severidade, despediu e o recomendou-lhe: Não contes nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta por tua purificação a oferenda prescrita por Moisés. Isso lhe servirá de testemunho. Ele, porém, assim que partiu, começou a proclamar e a divulgar muito este acontecimento, de modo que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade. Ele ficava fora, em lugares desertos, mas de toda parte vinham a ele. Capítulo 2 do Evangelho de São Marcos. Alguns dias depois, Jesus passou novamente por Cafarnaum e espalhou-se a notícia de que ele estava em casa. Ajuntou-se tanta gente que já não havia mais lugar, nem mesmo à porta. E Jesus dirigia-lhes a palavra. Trouxeram-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Como não conseguiam apresentá-lo a ele, por causa da multidão, abriram o teto bem em cima do lugar onde ele estava, e pelo buraco desceram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados são perdoados. Estavam ali sentados alguns escribas, que no seu coração pensavam: Como pode ele falar deste modo? Está blasfemando. Só Deus pode perdoar pecados. Pelo seu espírito, Jesus logo percebeu que eles assim pensavam e disse-lhes: Por que pensais essas coisas no vosso coração? Quem é mais fácil, dizer ao paralítico: os teus pecados são perdoados? Ou levanta-te, pega a tua maca e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. O paralítico levantou e, à vista de todos, saiu carregando a cama. Todos ficaram admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa igual.
Outra vez, Jesus saiu para a beira do lago. Toda a multidão ia até ele, e ele os ensinava. Ao passar, viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e lhe disse: Segue-me. Ele se levantou e seguiu. Enquanto estava à mesa na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores puseram-se à mesa com Jesus e seus discípulos, pois eram muitos os que o seguiam. Os escribas, que eram fariseus, vendo que ele comia com os pecadores e os publicanos, disseram aos discípulos de Jesus: Por que ele come com os publicanos e os pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: Não são pessoas com saúde que precisam de médico, mas os doentes. Não é a justos que vim chamar, mas os pecadores. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram então perguntar a Jesus: Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: Acaso os convidados do casamento podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Os convidados não podem jejuar enquanto o noivo está com eles. Dias virão em que o noivo lhes será tirado. Então, naquele dia, jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, senão o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, senão o vinho arrebenta os odres e perdem-se os vinhos e os odres, mas o vinho novo em odres novos. Certo sábado, Jesus estava passando pelas plantações de trigo e os discípulos começaram a abrir o caminho, arrancando espigas. Os fariseus disseram então a Jesus: Olha, por que eles fazem no dia de sábado o que não é permitido? Ele respondeu: Nunca lestes o que fez Davi quando passou necessidade e teve fome e seus companheiros também? Ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães da oferenda que só os sacerdotes podem comer, e ainda os deu aos seus companheiros. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Deste modo, o Filho do Homem, é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Marcos, capítulo 3. Outra vez Jesus entrou na sinagoga e lá estava um homem com a mão seca. Eles observavam se o curaria no dia de sábado, a fim de acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: Em dia de sábado, o que é permitido fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matar? E eles ficaram calados. Passando sobre eles um olhar irado e entristecido pela dureza de seus corações, disse ao homem: Estende a mão. Ele estendeu a mão, que ficou curada. Saindo daí, imediatamente os fariseus com os herodianos tomaram a decisão de eliminar Jesus. Jesus, então, com seus discípulos, retirou-se em direção ao lago, e uma grande multidão da Galiléia o seguia. Também veio a ele muita gente da Judéia e de Jerusalém, da Idumeia e de além do Jordão, e até da região de Tiro e Sidônia,
porque ouviram dizer quanta coisa ele fazia. Ele disse aos discípulos que providenciasse um barquinho para ele, a fim de que a multidão não o apertasse. Pois, como tivesse curado a muitos, aqueles que tinham doenças se atiravam sobre ele para tocá-lo. E os espíritos impuros, ao vê-lo, caíam aos seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas ele os repreendeu, proibindo que manifestassem quem ele era. Jesus subiu a montanha e chamou os que ele quis, e foram a ele. Ele constituiu então 12, para que ficassem com ele e para que os enviasse a anunciar a boa nova, com o poder de expulsar demônios. Eram Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. E ainda André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu ou o zelota, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus voltou para casa e outra vez se ajuntou tanta gente que eles nem mesmo podiam se alimentar. Quando seus familiares souberam disso, vieram para detê-lo e diziam: Ele está ficando louco. Os escribas vindos de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu, expulsava os demônios pelo poder do chefe dos demônios. Jesus chamou-os e falou-lhes em parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se divide internamente, ele não consegue manter-se. Se uma família se divide internamente, ela não consegue manter-se. Assim também, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, ele não consegue manter-se, mas se acaba. Além disso, ninguém pode entrar na casa de um homem forte para saquear seus bens sem antes amarrá-lo, só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado às pessoas, tanto os pecados como as blasfêmias que estiverem proferido. Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será réu de um pecado eterno. Isso porque diziam, ele tem um espírito impuro. Nisso chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Ao seu redor estava sentado muita gente. Disseram-lhe: Tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora e te procuram? Ele respondeu: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E passando o olhar sobre eles, os que estavam sentados ao seu redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Capítulo 4 do Evangelho de São Marcos. Outra vez, à beira do mar, Jesus começou a ensinar, e uma grande multidão se juntou ao seu redor. Por isso, entrou num barco e sentou-se, enquanto toda a multidão ficava em terra, à beira do mar. Ele se pôs a ensinar-lhes muitas coisas em parábolas. No seu ensinamento, dizia-lhes: Escutai. O semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e os passarinhos vieram e comeram. Outra parte caiu em terreno cheio de pedras, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando o sol saiu, a semente se queimou e secou, porque não tinha raízes.
Outra parte caiu no meio dos espinhos. Esses cresceram e a sufocaram, e por isso não deu fruto. E outras sementes caíram em terra boa, brotaram, cresceram, deram frutos, 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficaram a sós, os que estavam com ele, junto com os 12, faziam perguntas sobre as parábolas. Ele dizia-lhes: a vós é confiado o mistério do reino de Deus, mas para aqueles que estão fora, tudo é apresentado em parábolas, de modo que, por mais que olhem, não enxergam. Por mais que escutem, não entendam e não se convertem, nem são perdoados. Jesus então perguntou-lhes: não compreendeis esta parábola? Os da beira do caminho onde é semeada a palavra são os que a ouvem, mas logo vem Satanás e arranca a palavra semeada neles. Os do terreno cheio de pedras são aqueles que, ao ouvirem a palavra, imediatamente a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são de momento, chegando a tribulação ou perseguição por causa da palavra, desistem logo. Outros ainda são os que foram semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e os outros desejos, a palavra é sufocada e fica sem rumo. E os que foram semeados em terra boa são os que ouvem a palavra e a acolhem e produzem frutos, 30, 60 e 100 por um. Jesus lhes dizia-lhes: será que a lâmpada vem para ficar debaixo de uma caixa ou debaixo de uma cama? Pelo contrário, não é ela posta no candelabro? De fato, nada há de escondido que não venha a ser descoberto, e nada acontece em segredo que não venha a se tornar público. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia-lhes: considerai bem o que ouvis. À medida que usardes para os outros, servirá também para vós, e vos será acrescentado ainda mais. A quem tem será dado, e a quem não tem será tirado, até o que tem. Jesus dizia-lhes: o reino de Deus é como quando alguém lança semente na terra, quer ele esteja dormindo ou acordado, de dia ou de noite, a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra produz o fruto por si mesma. Primeiro aparecem as folhas, depois a espiga, e finalmente os grãos que enchem a espiga. Ora, logo que o fruto está maduro, mete-se a foice, pois o tempo da colheita chegou. Jesus dizia-lhes: com que ainda podemos comparar o reino de Deus? Com que parábola podemos apresentá-lo? É como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes, mas, depois de semeada, cresce e se torna maior que todas as outras hortaliças, com ramos grandes, a tal ponto que os pássaros do céu podem fazer seus ninhos em sua sombra. Jesus lhes anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, de acordo com o que podiam compreender. Nada lhes falava sem usar parábolas, mas quando estava sós com os discípulos, lhes explicava tudo. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: passemos para outra margem. E eles despediram a multidão e levaram Jesus do jeito como estava, consigo no barco, e outros barcos o acompanhavam. Veio então uma ventania tão forte que as ondas se jogavam dentro do barco, e este se enchia de água. Jesus estava na parte de trás,
dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram-lhe: Mestre, não te importa que estejamos perecendo? Ele se levantou e repreendeu o vento e o mar. Silêncio, cala-te. O vento parou e fez uma grande calmaria. Jesus disse-lhes então: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e comentavam uns com os outros: Quem é este a quem obedecem até o vento e o mar? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus queridos irmãos, queridos amigos, queridos ouvintes, queridos que nos acompanham nas redes sociais, Rádio Padre Ângelo, Márcia, e que acompanham também na emissora de rádio, né? Pois bem, meus amigos, nós estamos aí trazendo o Evangelho de São Marcos, que é o menor dos 4 evangelhos. Marcos tem 16 capítulos e ele foi escrito buscando responder à pergunta: quem é Jesus? Quem é Jesus? Então, para responder esta pergunta, o evangelista, né, vamos dizer assim, o autor vai escrever então o Evangelho de São Marcos. A Bíblia Ave Maria, na sua introdução, ela diz assim: Marcos quer apresentar Jesus aos pagãos, fazendo notar sobretudo o que havia de extraordinário e de valor probatório de sua missão nos milagres por ele operados. Marcos é o sobrenome de João, primo de Barnabé, do qual se fala no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 12. É um discípulo de Pedro e companheiro de Paulo em sua primeira viagem missionária. Seu evangelho representa um apanhado dos ensinamentos de Pedro em Roma, pouco antes de 64, que é o martírio, né, de Pedro e Paulo. As minúcias de alguns detalhes nos garantem que há nele um testemunho direto da vida e da atividade de Jesus. Então, nós estamos buscando fazer esta leitura do Evangelho de Marcos, porque para que possamos mergulhar mais a fundo, né, dentro deste oceano bíblico, ou seja, indo lá para o Antigo Testamento, ler os livros do Antigo Testamento, por exemplo, o profeta Ezequiel, né, do mês bíblico do ano de 2024, mês de setembro bíblico do ano de 2024, por exemplo, o profeta Ezequiel, é preciso a gente ter assim os olhos bem claros, bem abertos, para a gente entender melhor o Antigo Testamento. Precisamos ter um óculos, eu costumo dizer, precisamos ter um óculos, que é o óculos que Jesus traz para nós a partir, principalmente, do Novo Testamento, a partir, principalmente, do Evangelho, né? Então, nada melhor do que ouvirmos um Evangelho primeiro, para depois voltarmos à visita ao Antigo Testamento, ao mergulho neste grande oceano bíblico. Nosso muito obrigado a você que nos acompanhou, que está nos acompanhando, sempre através dos meios de comunicação radiofônico, internet, redes digitais e assim por diante. Que Deus te abençoe, hoje sempre te dando saúde, paz e proteção, pela intercessão de Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora da Comunicação, da Sabedoria e de todos os nomes mais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe.